Sessão especial para discussão, implantação e rumos da política econômica solidária e agricultura familiar no município de Lages. A presidência agradece a presença de todos aqui que compareceram, compareceram, e convidamos para fazer a composição da mesa o senhor Marcos Antônio Furlan, o senhor Juliano Batalha, o senhor Guilherme Moura, presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária, Luiz Carlos Peron, presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, senhor Geraldo Augusto Lux, Fórum da Economia Solidária. Vamos ao vereador Enio do Vime, da bancada PSD, proponente da sessão, para fazer o uso da palavra por 13 minutos, vereador. Cumprimentar, senhor presidente, vereador Chagas, e os demais membros já citados pela mesa de protocolo, as autoridades aí presentes, nossos secretários, que hoje vão estar explanando para nós aí até onde que anda, né, o desenvolvimento da política de economia solidária e agricultura familiar. Esse projeto virou lei e veio para a prática, né, com a implantação aí do Conselho de Economia Solidária. E hoje a gente pode estar vendo aí até onde que andou, quais são as dificuldades, o que já foi feito, o que foi executado, quais são os próximos passos a serem dados. Então aqui, para quem ainda, só vou ler aqui objetivos desta gestão e execução desses trabalhos, né, da economia solidária desse projeto. No artigo 2º, a formulação, gestão e execução da política municipal de fomento à economia solidária será acompanhado pelo Poder Municipal Executivo, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, ou congêneres, devendo ser articulada, inclusive, com as políticas voltadas para a agricultura familiar, preservação ambiental, turismo, educação, cultura, ciência, tecnologia e assistência social. Então, a gente batalhou bastante com os outros vereadores e tudo mais para aprovar esse projeto de lei, para que essa lei viesse beneficiar muitas pessoas. E hoje a gente sabe que, desde a implantação do Conselho, foi criado a feira ali na Praça do Terminal. Então, a gente hoje pode estar vendo aí com o Poder Executivo como anda, né, a feira, os resultados, quantos produtores estão participando dessa feira. Também, se há alguns grupos já organizados em termos de cooperativismo, associativismo, se já há algum grupo voltado no segmento de economia solidária, aí para estar vindo agregar valor na sua produção e no seu trabalho, que hoje a gente vem num momento bastante difícil de desemprego e tudo mais, e esse é um projeto que visa ajudar a fomentar, a aumentar a renda familiar, onde que também, dentro do projeto de lei, além do Conselho, o grupo prevê a certificação desses produtos, né? O comitê certificador de inspeção desses produtos para estar auxiliando e também tirando a grande burocracia que impede, muitas vezes, quem produz de poder estar vendendo seu produto na praça, na feira. Então, a gente vai ouvir aqui hoje, do grupo gestor aqui, da parte do Executivo, como anda, né, esse projeto de economia solidária. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador.
Gostaria que o professor Domingos... Eu vou deixar com quebra de protocolo, vereador, caso me permite, se alguém da plateia quer fazer algum questionamento, quer fazer alguma pergunta, os da mesa aqui, está aberta a palavra. Quem quiser falar. A Candinha, muito obrigado, Candinha. Moisés. Não tem? Então tá. Então vou deixar. Começando pelo Marcos Furlan, que conduza a reunião. Por 5 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado aí pela iniciativa de me colocar em primeiro lugar aqui para falar, né? Eu queria inicialmente cumprimentar o Chagas como presidente dessa sessão, cumprimentar também o Juliano, né, faz parte da nossa equipe de secretariado da Prefeitura Municipal, representando aí a ala jovem, né? Estamos bem, estamos com o aeroporto aí, né, o pessoal vai poder viajar para São Paulo e tal. Queria cumprimentar o professor Geraldo Duque Augusto Locks, né, do Fórum da Economia Solidária. Cumprimentar também o Peron, do nosso Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Guilherme Moura, né, que é também um parceiro nosso da Secretaria, e cumprimentar o Moisés, já que eu estou substituindo, queria aqui publicamente, então, né, agradecer o trabalho feito pela Secretaria. O Moisés deu um pulo de qualidade na gestão lá da Secretaria da Agricultura, e a gente agradece, então, a participação dele. Queria cumprimentar também o vereador Enio, né, pela essa iniciativa aí. Sempre é bom a gente conversar sobre esses assuntos, né? E o nosso vereador aí do PT, o Domingos. Bom, sempre a Secretaria da Agricultura sempre teve uma preocupação no sentido de combater, né, as desigualdades sociais e de distribuição de renda, basicamente da população rural, né? A gente tem como prioridade a agricultura familiar, que é a nossa prioridade de conduta, né, de comportamento. E a gente tem lá os planos, que não são uma política ainda municipal, acho que isso vai depender do plano, né? A gente pode até implementar, mas a gente tem os planos federais, né, que são planos de inclusão produtiva e também de afirmação de renda, né, e de cidadania, né? Dado que esse tipo de organização com os agricultores, né, faz com que eles se apoderem, né? Então tem uma certa liberdade na condução da autogestão dos negócios deles. Então, dentro dessa base aí da agricultura familiar, nós temos aí 43 agricultores que participam do nosso programa carro-chefe, que é o PNAE, né? E aí, por intermédio também, eu estou desenvolvendo aqui um pequeno histórico para chegar na nossa consolidação aí com o pessoal da economia solidária. Então, desse grupo de 43 agricultores da agricultura familiar, né, foram 5, se eu não me engano, são 5 agricultores, através aí de uma ideia do Moisés, né, a gente, então, criou uma unidade empreendedora aí da economia solidária. Então, temos um grupo de agricultores, né, que fazem parte do empreendimento da agricultura familiar, que fazem parte da feira ali do terminal, né? Nós, inclusive, damos todo o apoio em relação a esses 43, né?
e também a esses que fazem parte da economia solidária, em termos de assistência técnica, inspeção, né, também treinamento de práticas de manipulação de alimentos, enfim, a Secretaria da Agricultura é dela essa responsabilidade. Então, acho que efetivamente o que a Secretaria tem a colocar a princípio de uma ação realizada é justamente essa parceria aí de a gente ter conseguido criar um empreendimento da agricultura familiar para participar da feira da economia solidária. Obviamente que a gente está disponível, né, na discussão do Plano Municipal de Economia Solidária, talvez fazer uma política especificamente municipal, né, esperamos, para que a gente possa, então, fortalecer aí o poder local. Muito obrigado. Obrigado, senhor Marcos Antônio Furlan, secretário da Agricultura. Convidamos agora o senhor Luiz Carlos Peron, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para a sua... Senhor presidente João Chagas, aí, nosso vereador, professor Domingos, vereador N do Vime, secretário da Agricultura Marcos Furlan, secretário Juliano Chiodelli, Guilherme Moura, nosso professor Geraldo Augusto Lopes, e as demais pessoas que estão presentes aqui na plateia. Eu quero cumprimentar e dizer que é uma satisfação a gente estar aqui representando a agricultura familiar aqui do município de Lages, e parabenizar o nosso vereador N do Vime por essa iniciativa, vereador, que precisa realmente fazer com que a agricultura familiar tenha um destaque no nosso município de Lages. E eu, como representante dessa agricultura familiar, vejo que realmente algumas coisas foram feitas para a nossa agricultura familiar, mas eu estou achando que muita coisa está sendo deixada de fazer. Primeiro, eu acho que a Secretaria da Agricultura está equivocada na questão de fazer um trabalho, na questão de querer resolver o problema da situação das estradas no interior. Eu acho que a Secretaria da Agricultura teria que ficar exclusivamente cuidando da política agrícola, dos programas de governo, da questão da assistência técnica, da questão de calcário, da questão daquilo que realmente cabe à Secretaria da Agricultura. Senhores vereadores, eu entendo que a Secretaria quer abarcar tudo e acaba pouco fazendo bem feito. Então, eu acho que a Secretaria deveria cuidar da política agrícola. Nós temos aqui no município de Lages mais de 3.000 propriedades rurais, o município de maior extensão territorial de Santa Catarina, e nós precisamos fazer com que o nosso município se desenvolva. A gente vê pela estatística que pouca gente vende o seu produto, principalmente para a agricultura familiar, a questão da merenda escolar. Nós devemos ter menos de 50 produtores que fazem essa entrega. Eu acho que é um número muito pequeno, muito significativo, e teria que ter um trabalho muito maior para poder abranger um número maior de famílias. Nós estamos vendo no dia a dia, o pessoal do leite estão deixando a atividade porque não existe uma política voltada para o agricultor familiar, porque é um município muito grande e o município, eu acho que investe muito pouco na questão da agricultura familiar. Se fala muito, mas se faz muito pouco, os vereadores. Eu acho que tem que haver realmente um destaque maior, e essa política principalmente voltada aí para a questão de valorizar o agricultor familiar, valorizar a questão aí da merenda escolar, valorizar o artesanato, essa economia solidária é muito importante para poder sobreviver essa agricultura familiar. Nós estamos vendo que muitas famílias estão abandonando o campo, vindo para a cidade, e o nosso interior está ficando vazio. E isso pelo meu conhecimento que eu tenho, eu vejo que é uma falta de política que deveria ser feito pelo município de Lages. E isso eu acho que está deixando bastante a desejar, porque se não houver uma política voltada para esse agricultor que mora lá no interior da Coxilha Rica, lá no interior do Rancho Itaba, no interior aí de Pedras Brancas e todos os lugares aí, ele não vai continuar sobrevivendo. Nós vemos que o meio rural e as estradas deixam muito a desejar,
A gente tem trabalhado muito na questão aí de fazer com que o município melhore bastante as condições de estrada, a péssimas assistência na questão da eletrificação rural, toda hora faltando energia elétrica. Essa questão aí do queijo serrano, que se fala tanto no queijo serrano e não sai do papel, se faz tanto trabalho, tanta divulgação e se dificulta tanto para o agricultor poder fazer uma queijaria, para ele poder vender o seu produto. Isso acontece com mel, acontece com os outros produtos e essa questão da assistência técnica, pesquisa e extensão rural, eu vejo que é um dos grandes problemas que nós temos e que o município acaba não fazendo o seu papel para ajudar o agricultor familiar a permanecer no campo, para ele poder produzir. Então, vereador Enio, eu acho que tem que realmente fazer alguma coisa para nós continuar esse homem do campo no meio rural. E essa política da questão aí da merenda escolar é uma das formas de nós ter essa produção garantida e vendida. A gente vê que a Secretaria da Agricultura muitas vezes demora 2, 3 meses para pagar o pequeno agricultor. Não existe uma política garantida que tal dia ele vai receber esse dinheiro. Toda hora a gente tem que estar brigando com o secretário lá para poder liberar esse recurso, que é um dinheiro que ele precisa, ele tem compromisso com esse dinheiro. E parece que a Secretaria de Finanças, o município, a Secretaria da Agricultura não dá tanta importância nisso. Então eu acho que tem que haver realmente... Tem que haver uma política voltada para a agricultura familiar. Eu vejo que o agricultor familiar está com muito pouca assistência, com muito pouco apoio. E eu acho que os vereadores aqui dessa casa têm que realmente se preocupar muito com a agricultura familiar, porque é uma questão de nós ter essas pessoas morando no campo, porque daqui a pouco vai ficar no meio rural o quê? Um deserto verde de plantação de pinos, de eucalipto, as barragens que estão vindo aí, e uma série de problemas que se fez aí para expulsar o homem do campo, o agricultor familiar, e vir para a cidade. E hoje o número de propriedade é muito grande, mas a grande maioria são chácaras que não têm nem atividade, é uma chácara de lazer, e na verdade não tem produção. Então, vereador Enio do Vime, parabéns pelo teu trabalho, pela tua indicação, e precisa realmente que o município faça alguma coisa. Eu sou um batalhador, eu estou no sindicato já há 46 anos, já vi vários governos virem aí, se fala muito, mas que na prática o agricultor familiar não está tendo aquele apoio que deveria ter. E eu, como representante do sindicato, que a gente tem a Acro, tem a Coopercro, tem várias entidades aí que foram criadas para ajudar o agricultor, para poder fazer uma política voltada para ele permanecer no campo. Muitas vezes esses órgãos aí estão servindo para ajudar o município a fazer algum serviço que é função do município. Eu vejo que a Acro hoje é uma entidade que emprega um número de muita gente que eu acho que não deveria ser contratado pela Acro. Eu acho que, se eu não estou enganado, mais de 50 pessoas estão empregadas na Acro e que acaba a Acro se desviando da finalidade. A nossa Coopercro também, que é uma cooperativa que deveria fazer um trabalho grande, ela está lá aos trancos e barrancos sobrevivendo em função de que não tem um apoio, não tem uma política, não tem condições de ela sobreviver. Nós tivemos tantas associações cooperativas, a nossa Lactoplaza, nosso Figoplan, tantas coisas que nós tivemos aqui, e hoje se reclama que o agricultor não é unido nas cooperativas, na associação, mas se nós for verificar no passado, nós já tivemos a Cooperlages, a Cooperativa de Eletrificação Rural, a Cooperativa Pequeno e Médio Comerciante, a nossa Associação Lajeana de Apicultura, as cooperativas que nós tivemos aí, todas elas tivemos problema e acabaram fechando, e o agricultor hoje está com dificuldade de acreditar nessas entidades, porque sempre sobrou para ele pagar a conta. Então eu acho que tem que haver realmente um trabalho grande da Secretaria da Agricultura para ajudar o agricultor a ele ter como garantia, como segurança, um apoio do município através da Secretaria da Agricultura. Eu vejo que a Secretaria está um pouco desvirtuada da finalidade que ela deve ser, o quê? De formar política agrícola, de fazer com que a pesquisa, a extensão, que se faça um programa para poder melhorar o interior. E isso eu vejo que não está sendo feito. Então, é um posicionamento que eu tenho aí, que eu, infelizmente, não vejo que a Secretaria está fazendo aquilo que deveria fazer
para poder ajudar o agricultor familiar. Obrigado. Obrigado, senhor Luiz Carlos. Convidamos agora o senhor Guilherme para a sua palavra. Boa noite a todos e todas. Queria cumprimentar o vereador Chagas, presidente da sessão, o vereador Marcos Furlan, secretário da Agricultura, o vereador Juliano, o secretário Juliano Chiodelli, secretário da Desenvolvimento Econômico, o professor representando o Fórum, Gilberto, e o nosso amigo Peron, representando o sindicato. Né? Hoje estou aqui como presidente do conselho, né, estendo também o cumprimento ao vereador Domingos, ao vereador Enio, proponente da sessão. Né? Agradecer também ao espaço do conselho estar aqui na Câmara e também representando, agradecendo também o espaço da economia solidária sendo debatido dentro da nossa casa. Né? Agradecer também o pessoal que está nos assistindo, né, que saiu nessa noite fria para estar aqui debatendo junto com a gente a economia solidária que é tão forte presente no nosso município. Né? Como conselho, né, nós temos a lei que ela foi criada no final de 2014, né, e aí junto com a lei veio a formação do conselho, início de 2015. Né, o conselho e a lei são extremamente importantes porque elas formam uma política pública do município com relação à economia solidária. Né, já tem uma luta já do fórum, né, que o professor Gilberto vai estar debatendo, mas há cerca de 15 anos. Né, então, essa luta, quando a gente vê esse histórico todo, com essas pessoas que são presentes nessa luta da economia solidária, né, nada mais justo do que a gente ter uma política pública do município. Né, que é uma forma de valorizar essas entidades que estão trabalhando com economia solidária, propor uma inclusão de renda, uma inclusão social, né, e também uma valorização do ser humano. A economia solidária é um conjunto de atividades econômicas, né, que a gente vai debatendo com questão de produção de produtos, produção de renda, distribuição, consumo e respeito aos ecossistemas. Né? Tudo isso forma um conjunto de economia solidária. Com as principais atividades do Conselho, eu posso citar que aí nós temos a Feira da Economia Solidária. Né? 2 vezes por mês, né, acontece ao lado do terminal urbano ali no centro. Né? A feira composta por vários empreendimentos da economia solidária, né, com foco grande ali na questão dos agricultores. Além disso, dentro do nosso debate dentro do Conselho, né, nós estamos aí o Conselho formado por algumas comissões. Né, tem como o vereador tinha citado antes, nós temos algumas comissões já presentes, né, que é presente pela lei, né, que é a questão da certificação, né, que é o selo da economia solidária. Essa é uma comissão que a gente vem debatendo dentro do Conselho. Também algumas outras comissões que foram criadas, né, que são a feira, a questão do plano, para dar uma direção para o nosso município com relação à economia solidária. Temos também a comissão para acompanhamento dos empreendimentos. Temos a questão do fundo, né, que é para a gente poder bancar alguns projetos vindos da economia solidária. E aí também uma questão que foi muito importante para todo mundo da economia solidária, que foi o nosso seminário, né, que a gente trouxe o diretor de formação dos Senais, né, que é do Ministério do Trabalho e Renda, que é o Valmor, né, que é um nome de referência nacional quando se fala em economia solidária. Ele esteve presente em Lages no ano passado, em agosto, né, debatendo economia solidária não só com nós, com a gente como grupo, mas também com todas as pessoas que trabalham com economia solidária aqui no município. Né. Então, essa política pública municipal, ela veio contemplar todo esse grupo e toda essa luta de 15 anos aí que é feito pelo Fórum. E eu agradeço por estar presente, né? Não sou, estou há um pouco mais de um ano acompanhando a economia solidária, né? Sou muito feliz por estar fazendo parte dessa história. E quando a gente vê as pessoas que estão debatendo a economia solidária, já nesses 15 anos, a gente dá mais uma energia a mais para estar trabalhando no dia a dia de economia solidária. Essa história, essa luta, essa batalha, você vê as pessoas
com vontade de trabalhar, essa energia é contagiante, né? Então fica aqui meu agradecimento pelo espaço, para o vereador, por propor essa sessão, e também estendo esse agradecimento aos demais presentes aqui. Obrigado, senhor Guilherme. Convidar também o senhor Juliano Batalha, que possa usar seu depoimento. Boa noite a todos. Quero aqui saudar o presidente em exercício nessa sessão especial, o vereador Chagas, cumprimentar o colega secretário de Agricultura, Marcos Furlan, Guilherme Moura, presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária e Agricultura Familiar de Lages, Luiz Carlos Peron, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e o professor Geraldo, representando neste ato aqui o Fórum de Economia Solidária. Aproveito também a oportunidade de cumprimentar os nobres vereadores presentes nessa sessão e também não poderia, de uma forma carinhosa, cumprimentar o ex-secretário da Agricultura e grande amigo, o Moisés Savian, e a Jo Antunes também, que faz parte do Conselho, muito atuante e prestativa sempre. Em 11 de dezembro de 2014, foi criado a Lei 4.075, a lei que rege sobre a política municipal de fomento à economia solidária. E essa lei colocou Lages em destaque. Lages hoje é uma exceção no país, onde o poder público, através de suas secretarias, através do trabalho em rede e das demais instituições, se unem para fomentar a organização da economia solidária. Lages, então, a partir dessa lei, e contando com o Conselho Municipal e o Fórum, se coloca de uma forma atuante, beneficiando todos os envolvidos, seja na agricultura familiar ou no artesanato. A partir disso, e eu me recordo como se fosse ontem, vereador Enio, quando eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma das primeiras visitas que eu recebi no mês de fevereiro foi a do senhor junto ao seu assessor, onde entregou em minhas mãos o dever e a coordenação da lei aprovada para que fosse dado início aos trabalhos. E eu me recordo naquele momento que eu, me inteirando das minhas obrigações e responsabilidades como secretário, foi uma das primeiras atribuições que eu recebi. E, juntamente com o ex-secretário Moisés, iniciamos os trabalhos e acabamos conhecendo, para mim, de uma forma muito feliz, todos os empreendimentos, todas as organizações que existiam naquele momento. Então, até que no dia 5 de maio de 2015 foi criada a posse, foi dado posse a esse conselho, que desde então vem realizando um excelente trabalho, um trabalho de união, de unidade, para desenvolver ações e políticas públicas para a economia solidária. Eu destaco que cabe à Secretaria de Desenvolvimento Econômico o acompanhamento do poder público, assim como a Secretaria da Agricultura e as demais secretarias. Ao total, 5 secretarias municipais envolvidas, que são atuantes e participantes no Conselho Municipal. E destaco a importância do trabalho realizado até aqui, a importância de uma lei dessa que coloca Lages como um dos poucos municípios do Brasil em destaque na questão de organização e de políticas públicas para essa ação. Então, cabe a nós, e acredito que esse conselho, na presidência hoje do Guilherme, tem feito um excelente trabalho, que é estimular a organização popular de empreendimentos de economia solidária. E, através dela, da organização, do estímulo a novos empreendimentos, a união, que esse pessoal trabalha em conjunto, desenvolve também uma cultura empreendedora, baseadas nos valores da economia solidária. Algo que a nosso município, a nossa região, que existe uma cultura, valores tradicionais nesse quesito, acaba criando uma nova modalidade, um novo modo de fazer política e estimulando com que novos entrem e permaneçam com esse grupo. E é importante destacar, como função específica também, que a economia solidária ela não tem a preocupação com o lucro. Ela tem uma preocupação, e esse conselho deixa isso muito claro, a preocupação com o desenvolvimento social desses empreendimentos, da agricultura, de todos esses entes envolvidos. E, por fim,
destacar a valorização do trabalho que é feito através dessas ações, a valorização do ser humano, onde, através da valorização da cultura e do respeito aos costumes e tradição, que a economia solidária ela já existia, né, foi só criado a lei, as políticas públicas para o nosso município, já existe um resgate histórico, ações feitas, as feiras e tudo mais, isso só vem incrementar essas ações. Então, por fim, quero aqui dizer que o Conselho, apesar de ter apenas 1 ano de sua criação, ele já desenvolveu, como o Guilherme citou para nós, e não quero ser repetitivo, tem várias ações, realizadas, mas é um grupo muito forte, um grupo visionário, que ele contempla as ações futuras, determina os rumos que essas políticas vêm tomar no município de Lages, como o papel de integrar esses empreendimentos ao nosso mercado, a nossa rotina e a rotina de todos nós lagianos. Então, desejo aqui ao Conselho e principalmente ao vereador Enio, que proponente dessa sessão especial e um dos legisladores que aprovou, juntamente com o vereador Domingos também, que teve uma participação especial na criação dessa lei, parabenizar por essa ação, por envolver o poder público, criar a política para que a gente possa desenvolver, criar novos rumos e fomentar a nossa economia. Através dela, gerando desenvolvimento econômico, a geração de trabalho e riqueza para o município de Lages. Então, agradeço aqui a oportunidade de estar aqui, quero agradecer também as pessoas que estão aqui assistindo essa sessão, meus colegas de mesa, e desejar uma boa noite a todos nós. Obrigado, Juliano. Gostaria de convidar agora o senhor Geraldo Augusto para concluir. Muito bem. Muito obrigado. Eu começo renovando também a saudação ao nosso presidente, que preside essa sessão, o vereador Chagas, o vereador Enio, que sensibilizou, digamos assim, a nossa sociedade para mais essa sessão especial tratando da economia solidária, e com o vereador Enio, saúdo o vereador professor Domingos, que é um marco também importante na história da economia solidária na nossa cidade, no nosso município, e saudar os demais componentes dessa mesa, o Marcos Furlan, nosso secretário de Agricultura, o Juliano, nosso secretário do Desenvolvimento Econômico, o Guilherme aqui do meu lado, que atualmente é o presidente do nosso Conselho de Economia Solidária e Agricultura em Lages, o Peron, mais conhecido como Peron, né? O Carlos, é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e demais pessoas que estão presentes aqui nessa sessão, lembrando do nosso ex-secretário Moisés, que teve e tem um compromisso também com a agricultura familiar aqui do nosso município e na sua gestão pública. Lembrar a professora Jo, que está atuando junto ao Fórum Municipal de Economia Solidária, e as demais lideranças comunitárias que estão presentes aqui, demais pessoas nessa sessão. Eu estou aqui compartilhando essa mesa em nome do Fórum Municipal, Fórum Regional de Economia Solidária. Para quem não tem maior conhecimento sobre a natureza desse fórum, ele é constituído, esse fórum é uma das organizações mais antigas da história da economia solidária no nosso município. Ele tem mais de 15 anos, não é, de atuação, muitas reuniões, muitos encontros, muitos debates, mobilizações junto à sociedade, ao poder público. Ele é constituído por 3 esferas, digamos assim, de representações, né? Pelos empreendimentos econômicos solidários, ou seja, aquelas pessoas que estão diretamente envolvidas na economia solidária, pelas entidades apoiadoras
e pelo poder público. Então, o Fórum tem um papel muito importante no desenvolvimento do movimento social da economia solidária. Antes de política pública, a economia solidária é um movimento social, está presente na sociedade e reúne interesses, sobretudo da população, que está à margem, digamos assim, da economia. Está na economia informal e busca trabalho, renda. Então, a economia solidária é uma estratégia, digamos assim, encontrada no Brasil, em outros países, em outros continentes, onde a população organizada constrói possibilidades de trabalho e renda. Nesse momento, eu até queria compartilhar essa preocupação com a conjuntura nacional, essa crise que se instaurou na nossa sociedade, crise econômica, crise política, que está levando agora a uma possível transição de governo, está trazendo para nós uma grande preocupação. Porque vocês sabem que a economia solidária, como política pública nacional, ela foi instituída pelo governo Lula em 2003 e vem se desenvolvendo através de diferentes instâncias de governo, inclusive com contribuição na área da formação, na área financeira, para que hoje no país nós tenhamos em torno de 22 mil empreendimentos econômicos solidários. E agora a gente está diante de uma grande incerteza. Na transição de governo, será que essa política pública federal vai ter continuidade? É uma pergunta que a gente tem como preocupação, principalmente junto aos setores, que estão envolvidos com a economia solidária. E nós achamos que essa é uma política extremamente importante de movimento social se transformar em política pública, porque na economia solidária, a gente percebe que a população, em vez de ficar na dependência do emprego, do risco do emprego, porque nós sabemos que o modo de produção capitalista, ele oferece, digamos assim, emprego, salário, mas não é para todos. Em todo tempo, em todo lugar onde o capitalismo tem existido, não existe a garantia de emprego para todos. Ao contrário da economia solidária, que é sempre uma possibilidade de criação de trabalho e renda, desde que os grupos, os trabalhadores e trabalhadoras se juntem diante de um empreendimento econômico. E aí, movidos pelos princípios da economia solidária, a autogestão, a solidariedade, a participação. O secretário Juliano descrevia bem qual é a destinação do resultado do trabalho no empreendimento econômico solidário. Ele é distribuído equitativamente entre as pessoas que participam daquele empreendimento. Também a economia solidária tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente e com o entorno social onde ele se desenvolve. Quem conhece o Novo Milênio, lá tem um grupo de economia solidária, já histórico também, que a gente percebe que aquele bairro vem se desenvolvendo muito a partir também desse empreendimento que existe lá, Então, para nós, é sempre um marco importante aí da economia solidária. E quando eu li o convite do vereador Enio, dizia que convidava para essa sessão especial para tratar do desenvolvimento e rumos da política de economia solidária e agricultura familiar no nosso município. Muito bem, desenvolvimento. Eu penso, vereador Enio, que nós estamos no momento em que podemos dizer, e eu quero reiterar aqui com colegas da mesa, o nosso município de Lages, nesse momento, é uma referência de desenvolvimento de política pública da economia solidária na nossa região e no estado de Santa Catarina. Salvo engano meu, nós não temos 3 municípios no estado que têm uma lei municipal de economia solidária. A economia solidária, a lei,
possibilitou, então, a construção, a organização do Conselho. Agora, mais um minutinho para mim concluir, presidente. Nós temos, além da lei, além do Conselho e do Fórum, que são ferramentas importantes para o desenvolvimento da economia solidária, nós temos alguns desafios, vereador Enio, que nós precisamos enfrentar. E eu queria apontar pelo menos 3 desafios aqui. O primeiro é que a própria lei prevê o Fundo Municipal de Economia Solidária. Nós não temos ainda este fundo, precisamos criá-lo. Precisa gerar recursos e enviar esses recursos para este fundo. Às vezes, eu escuto o nosso secretário Juliano na mídia, trazendo aquela notícia: está chegando uma empresa, o município está investindo para termos mais uma empresa no município que vem de fora, é a doação de um terreno, é isenção de impostos, de benefícios. E aí a gente pergunta, e quando se trata da economia solidária, por que nós não temos a mesma boa vontade em estimular os empreendimentos, com recursos, com estímulo, como a gente tem com as empresas que vêm de fora? Eu acho que a economia solidária, no mínimo, precisa um tratamento equitativo em relação à política com as empresas, com as médias e grandes empresas. A gente não é contra a vinda das empresas externas, mas nós precisamos apostar na força da nossa população. Ela é capaz de se organizar, mas ela precisa do incentivo público também. O segundo desafio, além desse primeiro, que é a criação do fundo, nós precisamos também, todos nós, envolvidos com a economia solidária, e em construir o Plano Municipal de Economia Solidária. Nós ainda não temos esse plano, precisamos avançar neste sentido. E o terceiro desafio, Peron, quero concordar contigo, nós precisamos avançar também na organização dos agricultores familiares. A agricultura familiar, a família do agricultor, é uma célula de economia solidária. Então, nós precisamos fazer um trabalho junto aos agricultores familiares do nosso município, para que eles cada vez mais despertem, compreendam e se organizem pela economia solidária. Aqueles empreendimentos que o município, que a Secretaria da Agricultura vem apoiando, que a política municipal vem apoiando, vereador Juliano, que participam da nossa Feira de Economia Solidária, eles mostram como é importante para eles a economia solidária. O vereador Domingos conhece bem isso também, o vereador Enio, que tem passado por lá, e outros, vocês na sexta-feira, aqui no terminal urbano. A gente percebe quando eles voltam para casa, né, Guilherme? A satisfação de levar para casa, depois de um dia de feira, uma renda complementar para a sua família. Então, esse é um grande desafio que nós temos. Eu queria incluir, então, nas políticas públicas em defesa da agricultura familiar, a economia solidária. Finalmente, dizer que hoje soubemos de uma notícia que nós fomos convidados pelo Movimento Nacional de Catadores de Material Reciclável para participar de assessorias, ajudar outros catadores por Santa Catarina, assim como nós estamos fazendo aqui em Lages. O município de Lages acaba de estabelecer um contrato de prestação de serviço com a Cooper Lages, que é uma cooperativa de trabalho de catadores de material reciclável, para fazer a coleta seletiva da nossa cidade. Isso é mais uma prova que a economia solidária tem sentido, ela é muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso município, da nossa região. E não é qualquer desenvolvimento. É um desenvolvimento que tem marcas. A economia solidária permite um desenvolvimento socialmente justo, economicamente inclusivo e ambientalmente sustentável. Então, nós apostamos, nós que estamos tanto na sociedade civil como na sociedade política, queria convidar todos vocês, vereador Enio, para a gente continuar nesse esforço de investir, de apostar na economia solidária para um desenvolvimento justo e solidário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Geraldo. Gostaria de convidar... Fica sempre à vontade. Quando estiver aqui, a gente poder ajudar, nós estamos por aí. Professor Domingos, vereador Domingos, 3 minutos. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, estendo aos cumprimentos à mesa já nominada, também a quem está presente, cumprimento o proponente, colega vereador Enio. Minha questão, acredito que depois dessa brilhante exposição de cada um dos componentes aqui da mesa, nos coloca com certeza uma convicção de que a economia solidária não é um grupo a mais de produção ou um grupo a mais de consumo. Ele é um outro tipo que todos os grupos, é uma outra visão, é outra dimensão de entender a relação entre a sociedade, entre as pessoas que geram a renda produzindo e as outras pessoas que consomem, e esta interação não deve ser a mesma relação que hoje nós temos em vigor no sistema capitalista, que tem uma outra lógica. A lógica é acumular dinheiro em cima da exploração, tanto daquele que produz, quanto daquele que trabalha como um assalariado. Eu acho que aqui ficou claro, na fala do conjunto da mesa, e aqui na nossa cidade de Lages também fiquei contente em ouvir aqui um ânimo de que o Fórum de Economia Solidária, de que a lei existe ensejo, existe boa vontade do poder público que está aqui presente e da sociedade civil também. A questão que eu levanto é o seguinte: falou-se em sustentabilidade e é uma das pernas da economia solidária. A questão dos empreendimentos solidários aqui na cidade de Lages, como é que estão sendo vistos, tanto pela sociedade, porque não é só o governo, não é só o poder público governamental que tem que acolher esses empreendimentos, é a sociedade como um todo, o empresariado, as instâncias da nossa sociedade. E também até as relações entre os grupos. Como, por exemplo, eu fiquei sabendo, o vereador Enio, um grupo chamado Renascer, lá na Cidade Alta, de reciclagem, diz que está tendo dificuldade, inclusive com a Caritas, inclusive com as relações entre eles. E a Caritas é um grupo importante lá, não sei, eu ainda quero ver, e até ver com Vossa Excelência, o que está acontecendo. Disseram que não está sendo bem atendido, não é pelo município, é pelos grupos lá mesmo, de economia, e que nós precisamos entender. A sociedade, entre nós, lá na Cidade Alta. Esse grupo Renascer, quero até convidar Vossa Excelência para fazer, meio minuto só para concluir. Eu acredito que essa sessão aqui, vereador, valeu a pena, né? Pena que não existe aqui uma população que traz, eu acredito que o frio, né, gerou essa diminuição da participação, mas a mesa brilhante, saio satisfeito daqui com essas preocupações. Como é que os grupos solidários estão se entendendo? E isso é um programa, o fundo é uma promessa que nós temos que fazer aqui na legislação, a criação desse fundo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de ver essas respostas. Alguém quer responder? Alguém gostaria de responder o vereador Domingos? Não? Professor, pois não? Vereador, a questão de alguns empreendimentos a respeito da comunidade, né, eles são bem vistos, assim, né? Nós temos a relação da feira, né, que é o fluxo maior ali de contato direto, né? Então, o público que frequenta a feira já tem um público fiel, né, com relação à feira. Então, muitos já pedem até encomenda, né, de alguns produtos já com os agricultores e o pessoal do artesanato e tudo mais.
Com relação aos empresários, né, a gente depende de formação de um conselho, né, de uma comissão dentro do conselho, né, para estar buscando essa relação entre os empreendimentos, os empreendimentos e também com o conselho via os empresários, né, até com relação para algum projeto, apoio de projetos, apoio para próprios empreendimentos, né. Então é um desafio para nós ainda em 2016 estar fazendo essa parceria. Convidamos agora o vereador Enio do Vime para suas considerações finais. Só gostaria de justificar, vereador Eloy como Rampel e o vereador Márcio Machado justificaram a sua não vinda hoje à Câmara de Vereadores, tá? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, mas ainda preciso fazer alguns questionamentos para que a gente possa sair daqui com um passo a ser dado a mais e para ver como pode melhorar esse relacionamento e buscar novos caminhos, né, para inclusão de pessoas que estão fora, né, não podendo participar, e ver de que forma essas pessoas podem estar sendo incluídas nesse projeto, porque deu para a gente ouvir aqui que, na fala do nosso presidente do Sindicato Rural, o grande número, né, de propriedades, de produtores, e o pequeno número hoje que está fazendo parte, né, dessa feira, e de que forma poderá ter aí buscar meios e mecanismos para estar incluindo mais pessoas e aumentando, né, essa feira, que ela está bastante pequena ainda, ao meu ver. E uma das perguntas que eu quero fazer ao nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Juliano, o Poder Executivo, ele recebeu a emenda aprovada por essa casa para ser aportado recurso ao Fundo de Economia Solidária. Não estava previsto no orçamento do ano passado para ser aplicado nesse ano, mas eu fui o autor dessa emenda, está lá. Depende do Executivo querer aportar esse recurso para o Fundo de Economia, que aqui, como o professor Geraldo citou, que é um dos grandes calos, né, aí de ter esse recurso no Fundo de Economia Solidária, para estar dando apoio, incentivo aí aos grupos de empreendimentos de economia solidária. Dá-se esse primeiro passo, mas também também o projeto prevê que não só o poder público, mas a iniciativa privada também pode estar aportando recursos nesse fundo, mas o primeiro passo precisa ser dado pelo Poder Executivo. Não precisa ser, no primeiro momento, um grande recurso que a gente vê que muitas vezes, como foi citado, dá-se grandes incentivos aí a grandes empresas que recebem desde terreno e tudo mais, e muitas vezes nem sequer se dão o luxo de construir uma empresa. E enquanto que a pessoa que está produzindo lá com a maior dificuldade não tem um real de incentivo, né, para estar produzindo. Então, isso aí é muito importante que o Poder Executivo, pelo menos 50 mil reais, pudesse estar aportando. A gente aprovou aqui essa emenda, mas não colocamos o valor a ser destinado de acordo com as possibilidades do Poder Executivo, né? Para estar esse ano, que nós estamos agora, de 2016, poder estar esse recurso já em caixa do Fundo de Economia Solidária, né? Porque aí você precisa ter, no orçamento, ter esse recurso garantido, e aí vem o próprio Conselho trabalhar em cima disso, né? Que nós temos recursos para desenvolver tal projeto, tal programa, para visitar as propriedades, né? Quais são as dificuldades de transporte dessa mercadoria. E também uma pergunta que gostaria de saber, quais são as dificuldades hoje para
implantação do comitê de certificação, né? Que esse aí é um dos grandes calos que tem na questão da certificação dos produtos, que é o que a grande burocracia de não estar podendo, muitas vezes, estar vendendo, que o produtor encontra dificuldade aqui, como o Perón citou, o queijo serrano, né? Que até é mais essa pergunta também, acho que talvez para o Furlan, que é da área da agricultura. Quais são as dificuldades hoje que o queijo está encontrando aí para entrar no mercado, para participar da feira e tudo mais, né? Se é incentivo produtor, ou é burocracia, o que está faltando? Então, seria esses meus questionamentos, né? Que a gente gostaria de deixar mais claro, e qual é o passo a ser seguido agora, na questão de formulação também, qual a relação, hoje também, que eu acho bastante importante, um relacionamento com o sindicato rural, envolvido aí bastante nessa ação, porque tem quantos anos de experiência e trabalho, e é vinculado diretamente aí aos produtores familiares. Obrigado. Alguém gostaria de responder? Perón, faz favor. Senhor presidente, eu queria realmente colocar essa questão aí, porque até queria fazer duas indagações para o nosso secretário de Agricultura e também para o secretário de Desenvolvimento. Eu vejo que o poder público municipal não tem dado aquilo que deveria dar na questão. Eu pergunto, em que situação está o nosso prédio do mercado público municipal? O povo que está querendo vender o seu produto precisa ter um local adequado, não em praça pública, muitas vezes as intempéries que a gente vê eles ali, estão trabalhando com dificuldade, precisa o poder público armar um local bem adequado, bem aconchegante, e o nosso mercado público está abandonado há muito tempo. Isso realmente deixa a gente entristecido e até um pouco chateado, porque é um marco histórico aqui em Lages, dos produtos que eram vendidos aqui na região. E o nosso mercado público aí está abandonado, não se fala mais na reforma, não se fala mais em investimento, e está jogado às traças. Eu acho que o poder público tem que dar uma solução imediata e colocar aquele local à disposição dos artesãos, dos produtores que querem vender seu produto, chamar a população para poder vender esse produto num local adequado. Isso que eu vejo que deveria fazer. Outra situação, com o nosso secretário Marcos Antônio Furlan, nós falamos tanto em conselho, que precisa ter conselho, mas eu vejo o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, que eu faço parte, eu vejo que o conselho, já há mais de 6 meses, nós não se reunimos mais para tratar dos assuntos importantes que nós temos e que são urgentes. Eu acho que os conselhos têm que ser mobilizados, têm que ser atuante, têm que ser participativo, mas se o secretário não convoca o conselho, eu acho que é um descaso. E nós temos muitos problemas para resolver, urgente, e a secretaria está deixando esse conselho haver navios. Eu acho que o secretário Moisés Savian, no começo até se empolgou, até fez várias reuniões, depois eu acredito que até por as questões de a gente ter batido forte em algumas coisas, parece que ele meio abandonou esse conselho e não se reuniu mais. Há bastante tempo que a gente não se reúne mais. Eu espero que o secretário Marcos Antônio Furlan faça essa convocação para a gente poder ter voz e vez nesse conselho e representar realmente o agricultor familiar, porque nós temos aí para defender essas pessoas, para ajudar, para poder fazer eles ter vez e voz, e que eles estão abandonados no campo, sem amparo, sem ajuda, e a Secretaria da Agricultura tem que fazer um trabalho voltado para a agricultura familiar. E a gente vê que muita coisa tem que ser feito, e nós queremos colaborar com isso, Enio. Nós queremos colaborar e queremos ajudar, e a gente está vendo que a semana passada a gente teve a oportunidade de ir no interior aí, ver que a reclamação que os agricultores têm, principalmente nessas questões aí de apoio e de assistência para o nosso agricultor familiar que quer vender o seu artesanato, quer vender seu produto, quer a certificação, mas as dificuldades são muito grandes. Então eu espero que o secretário da Agricultura e o secretário de Infraestrutura façam realmente um trabalho voltado para o nosso agricultor familiar. E nós queremos colaborar. Agora, nós não vamos aceitar que a gente não possa ter vez e voz
para defender esse povo que precisa ter um apoio, porque a nossa agricultura familiar aqui da região, se não tiver um apoio do município, daqui a pouco vai desaparecer do nosso município. Obrigado. Obrigado, senhor Luiz Peron. Alguém quer responder? Vereador, secretário de Desenvolvimento. Juliano, pode responder. Vou responder o questionamento do vereador Enio. Primeiro aqui, eu fiz alguns pontos. Se eu esquecer de algum ponto, por favor, o senhor me auxilie. A questão do orçamento da economia solidária. Prevê na lei, e eu posso dizer para o senhor, que hoje a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico é uma secretaria que tem o menor orçamento do município. As nossas atividades são voltadas mais com a criatividade e com o entusiasmo de fazer com que as coisas aconteçam. Ao passo também que há uma diferença grande de orçamento e o financeiro. Você ter o recurso disponível não quer dizer que você vai ter o recurso no momento exato. Mas eu posso citar, e aqui tem pessoas que podem auxiliar, o Conselho, que recentemente completou 1 ano, e as suas ações, que mesmo pelo pequeno tempo, são ações rápidas, ações voltadas para o futuro, voltadas pelos rumos, e nós procuramos atender todas as demandas que foram solicitadas. Então, eu acredito que com o avanço dessas políticas, com o avanço dos processos, com o aumento dos empreendimentos, como foi citado, isso não vai ser um problema como não foi até agora. As feiras que foram executadas, elas têm custo, né? Apesar de, na sua opinião, ter poucos empreendimentos, eu posso dizer que aqueles empreendimentos estão crescendo, são um número, aqui já foi citado, acho que por 2, 3 pessoas, que um dos meios é aumentar a participação, criar incentivos para que aumentem a participação de novos empreendimentos dentro das feiras, dentro da participação, dentro de todas essas políticas que nós citamos. Quero aproveitar também e dizer que foi citado aqui as áreas industriais, benefícios dados a empresas que as empresas não constroem. Eu não me recordo agora, nos últimos 3 anos, algum terreno que foi doado pela atual administração e que a empresa não construiu. Eu posso te dizer, um dos maiores benefícios, talvez, dado a uma empresa nessa gestão, foi para uma empresa que, em 6 meses, ela iniciou a operação em Lages, e é uma empresa que fatura 200 milhões por ano. A questão de ela faturar é a questão que ela gera mais de 50 empregos de Lages, uma empresa de fora, e ela contribui com as receitas do município. Hoje, o movimento econômico de Lages é o que determina os projetos e as políticas que o município vai adotar. É a fonte de recursos. Então, isso é primordial. A questão de empresas, de falar que a gente dá uma atenção especial a empresas de fora e não daqui, eu posso te dizer que no ano de 2015 foi aberta mais de 1.500 empresas em Lages. Um recorde, não só para nós, mas um recorde no Estado. Se você analisar a proporção da população da nossa cidade, nós hoje somos uma das cidades mais empreendedoras de Santa Catarina, de todos os níveis, todos os setores da economia. E a questão de áreas industriais, nessa atual gestão, não me recordo um terreno que foi doado e não foi construído. Isso ocorreu em momentos passados, onde hoje o município de Lages, através do Progem, nós temos 21 processos de reversão de terreno, processos antigos, doado por outras gestões que não foram contemplados, e hoje o poder público, na iminência e na prerrogativa de desenvolver o município, está tomando de volta para que a gente possa destinar a novos empreendedores e, quem sabe, locais, para que possam desenvolver os seus negócios. Aproveitando também a questão do mercado público, que foi questionado aqui, vereador Chagas, o município tem um projeto belo, talvez um dos mercados públicos mais bonitos do Brasil, porém depende de recursos. E hoje o município, na sua capacidade, no seu orçamento público, não tem como arcar. Hoje o poder público está tomando medidas, tomando ações para buscar junto ao governo federal, através de lei Rouanet, ou através de incentivo do governo estadual, recursos para fazer esse grande empreendimento para lá. Concordo, o mercado público, após realizado, após pronto, vai trazer um crescimento fundamental, principalmente a um tema aqui que está sendo tratado aqui hoje. Então, é importante. Então, eu peço que
que essas responsabilidades sejam dirigidas a todos, né? Nós todos aqui fazemos parte da sociedade e temos o dever de cobrar ao poder público a execução, mas também auxiliar nos seus processos com alternativas e soluções cabíveis para o seu desenvolvimento. Senhor Guilherme, gostaria de responder ao vereador Enio? 2 minutos. Se eu não tiver respondido todo, né, você pode questionar. A questão da feira, né, das novas inclusões, né, nós já estamos discutindo isso dentro do Conselho, né, as inclusões de novos empreendimentos, né, mas apesar do senhor achar pequeno, né, nós não achamos que seja uma feira pequena. Né, é uma feira que vem se construindo ao longo de 15 anos, né, e o poder público atua mais presente há cerca de pouco mais de um ano. Né, então, e essa feira ela abrange muitos segmentos, né, da nossa economia. Então, temos o segmento de serviços, artesanato, alimentação, a própria agricultura, setor de vestuário. Né, então, ela não é uma feira pequena. Ela pode ser pequena visualmente, né, mas ela é uma feira grande porque ela abrange vários segmentos, né, uma circulação de pessoas o dia todo. Né, então, é uma feira, ela não é pequena, ela é uma feira grande. Tem a questão da infraestrutura também, que ela tem um custo para o município. Né, foi um avanço nós trocarmos as barracas, que dá uma visibilidade muito melhor para a feira, atrai muito mais gente. Né, os nossos empreendimentos que fazem parte da feira, né, eles ficaram muito contentes, que foi um grande avanço nessa questão da infraestrutura. E com relação também à certificação e venda do queijo, né, o pessoal precisa adequar a legislação do SIM. Né. Eu concordo contigo quando você fala que é difícil mesmo, a legislação é muito dura, né, para o pequeno produtor, né, mas é uma questão da legislação. Né, para nós mudar essa questão da lei, né, nós temos que, para facilitar isso, nós temos que mudar a lei. Né. Então, a Secretaria da Agricultura nada mais do que cumpre a lei. Né? A lei é muito dura mesmo. Então, para quem quer comercializar produtos de origem animal ou produtos processados, tem que estar dentro do SIM. Senão, não pode comercializar. Isso é uma questão discutida dentro do Conselho também. Né? Como que a gente vai adequar esse pessoal dentro da legislação. Não está. Próximo, senhor Marcos Furlan. Faltou alguma pergunta aí para a agricultura? Tinha essa questão da inspeção, que eu acho que o Guilherme já... Eu não sei se o Peron tá respondido as suas perguntas. Qual aqui? O Conselho, nós estamos com data marcada para o dia 9, né, Guilherme? Dia 9 tem a data marcada para a reunião do nosso Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Já fica previamente convidado e a sua presença lá nos faz ser valorizado lá o Conselho. Ok? Mais alguma coisa? Senhor Geraldo, quer... Isso, para concluir, eu pedi um rápido à parte para dialogar com o secretário Juliano, quando ele descrevia Lages, nesse momento, como uma cidade de bastante empreendedorismo. Né? Eu acho isso muito positivo. Nós, como dizia antes, é importante a vinda de capitais, de empresas aqui para a nossa cidade. Agora, por que nós estamos aqui? Né? Para exatamente olhar para o universo da economia solidária, onde tem um segmento da nossa população que é sujeito dessa economia e que nós não temos considerado suficientemente nas nossas políticas públicas. Eu vou pegar um dado do Bolsa Família. Salvo engano meu, em torno de 7 mil famílias em Lages estão no programa do Bolsa Família. Vocês sabem muito bem que essas famílias, elas estão no Bolsa Família porque elas não têm outra alternativa para ter a garantia, o direito da alimentação, que é o básico para um ser humano. E a gente sabe que esse público do Bolsa Família é um público sensível para a economia solidária.
Então, nós podemos entrar com a política da economia solidária junto a esse universo muito grande que está ao redor dos nossos CRAs. Lages hoje está com o 7º CRAS, né, professor Domingos? É claro que um CRAS é importante. Ele é a porta de entrada da assistência social. Mas quando uma cidade, cada ano, cada semestre, mais um CRAS, outro CRAS, para mim acende a luz vermelha. O que está acontecendo que precisa tanta assistência governamental? É sinal que o empobrecimento da população é significativo. Então, a política da economia solidária, a economia solidária vem ao encontro das necessidades dessas famílias, com a possibilidade de geração de trabalho e renda. Por isso que eu acho importante a gente unir esforços para implementar, ampliar a política da economia solidária no nosso município, que nesse momento eu acho que já faz um caminho bastante saudável e necessário. Obrigado, professor Geraldo. Convidamos o Enio do Vime para suas considerações finais. Então, só gostaria de agradecer, né, a presença de cada um aí, que acho que a gente teve a oportunidade de ouvir, né, a explanação de como anda esse processo, essa economia solidária, e a gente tem agora, a partir daqui, buscar mais parcerias. Deu para entender, deu para ver que precisa de andar muito ainda, né? Eu penso e vejo dessa forma. E, assim, o secretário Juliano, a minha pergunta foi mais específica, a questão do fundo, né, desse recurso. Se há possibilidade de daqui por diante o Poder Executivo está aportando esse recurso, que ele é específico para o Fundo de Economia, não da gestão da Secretaria como um todo, né? Que é o Grupo de Economia Solidária, conta muito com esse recurso, seja bastante, seja pouco, até para estar dando aí um aceleramento maior, né, para estar desenvolvendo um passo mais amplo, que abra um horizonte maior para que o ano que vem as coisas possam já estar num patamar diferente. E também na questão da certificação ali do queijo, como há a questão da legislação, como foi citado, também me coloco à disposição para que a gente possa estar buscando ver de que forma vamos lutar para que essa lei possa ser flexível e que possa, porque nós não podemos mais admitir que burocracia venha travando o desenvolvimento, venha prejudicando as pessoas, né, de uma forma ou de outra, porque praticamente em todos os setores da economia do país e do desenvolvimento, e qualquer coisa hoje, desde uma obra que se vai construir, a burocracia é a primeira a emperrar. A tal da licitação, que vai fazer um trabalho, vamos licitar uma empresa. E isso aí, muitas vezes, fica 1 ano, 2 anos, esperando aquela licitação sair, não sai, porque um empresário ganhou, o outro perdeu, entrou na justiça, e ali vai aquela dor de barriga, como diz o caso aí, e as coisas ficam não acontecendo, as pessoas ficam na mesma, como o professor Geraldo citou aqui. Também comungo com a sua preocupação, e eu sempre cito isso, que hoje nós temos, talvez, no estado de Santa Catarina, o município com o maior número de CRAs implantado. Isso, para mim, é uma preocupação também, porque aí demonstra o grande número de pessoas hoje em situação bastante precária, bastante difícil, não tendo uma renda suficiente para sobreviver. Isso é muito sério. Obrigado. Obrigado, vereador. Quero agradecer aos convidados, o senhor Marcos Antônio Furlan, secretário da Agricultura, o senhor Juliano Batalha Geodelli, secretário, aqui fizeram 2 secretários da Agricultura. Também continua, também, não tem problema. Tomaram o lugar do Furlan agora. Juliano Batalha, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Senhor Guilherme Moura, presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária,
e Agricultura Familiar de Lages, Luiz Carlos Peron, presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, senhor Geraldo Augusto, Fórum da Economia Solidária. A todos, muito obrigado pela presença de todos e convidamos a todos para segunda-feira, às 18 horas, aqui nessa plenária. Obrigado a todos e até a próxima.